crianças, a paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a tia Adina, sou agente da salvação em Pernambuco pela Junta Mundial de Missões Infantis e venho compartilhar com vocês uma bela história de um pai que foi muito especial. Antes da gente começar a história, eu quero falar para vocês que a nossa história está na Bíblia, na Palavra de Deus, no primeiro livro da Bíblia. E a história que a tia vai contar está a partir do capítulo 17, que vai até o capítulo 35, toda essa história. E vamos começar. Antes de falar do nosso personagem, desse papai especial, eu tenho certeza que você também aí tem um pai especial. E esse daqui era o pai Abraão. E esse aqui era a esposa dele, Sara, que todos conhecem. Mas a tia vai falar de um papai muito especial, que é o filho que Deus concedeu a Abraão. Eu acho que você já sabe de quem eu estou falando. Isso mesmo, estou falando de Isaac. Isaac foi o filho da promessa, a promessa que Deus ele fez para Abraão, e ele já estava bem velhinho, e para sua esposa também, e ela tinha uma doença, ela não podia ter filho, era estéril, e ela não acreditou que essa promessa poderia se realizar, e por muito tempo ela duvidou, mas a gente não pode duvidar das promessas do Senhor. Então Deus prometeu que ia conceder um filho. E Deus ainda disse, crianças, o nome desse filho. E não demorou muito. Depois que o Senhor fez a promessa, depois de 1 ano, o seu filhinho nasceu. E o seu nome era Isaac. Sara ficou muito feliz. Abraão também ficou muito feliz, porque o seu sonho tornou-se realidade. Nasceu Isaac. Isaac significa motivos para sorrir. Está lá em Gênesis 17 e o 19. Quer dizer, ele sorri ou aquele que ri. Porque Sara, crianças, quando ela recebeu essa promessa, ela sorriu. Mas ela sorriu duvidando da promessa do Senhor. Mas o que Deus promete, Ele cumpre. Tá certo, crianças? E aí, esse bebezinho foi crescendo, crianças. Crescendo, e a Bíblia diz que ele era muito obediente, era um filho obediente aos seus pais. Ele era muito obediente e os dois caminhavam muito, trabalhavam e obedeciam à palavra do Senhor. E você, criança, obedece ao seu papai? Porque Isaac obedecia muito ao seu pai Abraão. E o tempo foi passando e esse menininho cresceu, crianças. Isso mesmo, ele cresceu. E um dia Deus, ele fala para Abraão que ele queria provar a fé de Abraão. E ele pediu para que Abraão fosse para um lugar chamado Moriá, para fazer um sacrifício. E que levasse o seu filho Isaac. Então a Bíblia não diz quantos anos ele tinha, mas ele tinha aproximadamente uns 25 anos quando isso aconteceu. Ele já era jovem. Então, ele foi para um lugar chamado Moriá e levou consigo dois servos, e foram fazer uma viagem longa a pedido do nosso Deus. E ali, crianças, ele pediu para Isaac levar a lenha. E essas lenhas, crianças, eram muito pesadas. Se ele fosse uma criança, ele não ia conseguir. E quando eles chegaram nesse monte, Abraão disse aos seus servos, vocês vão ficar aqui e a gente vai subir sozinho, eu e o Isaac. Então ali, criança, ele prepara o altar
Ele prepara o altar, coloca a lenha em cima e amarra o seu filho. Antes disso, Isaac pergunta ao seu pai: papai, já temos a lenha, temos o fogo, mas aonde está o cordeiro? E aí Abraão responde para Isaac: meu filho, o cordeiro Deus proverá. Então ali, crianças, ele coloca Isaac em cima e ele pega o cutelo, que é como se fosse uma faquinha, né? Para fazer o sacrifício, né? E ali Isaac, muito obediente, obedeceu ao seu pai. E ali, na hora que ele ia sacrificar o seu filho, Deus, ele manda um anjo e fala: Abraão, Abraão, não faça nada com o seu filho. E aí, crianças, quando ele olha, está lá, olha, um cordeiro, um carneiro para o sacrifício. E aí ele tira Isaac e sacrifica a providência do Senhor. Então ali ele provou que o mais importante era obedecer ao Senhor. E ali Isaac, ele aprende com seu pai mais uma lição muito importante, que não importa a consequência, mas o importante é obedecer ao nosso Criador. Obedecendo, ele vai prover todas as coisas. Então, crianças, ali os anos se passaram, né? O seu pai ali muito velhinho, a sua mãe também, Sara, muito velhinha. O tempo foi passando e a sua mamãe faleceu. E ali o seu papai estava muito preocupado com Isaac, porque ele agora não tinha mais a sua mamãe. E agora? Ele ficou preocupado: meu filho precisa casar, ele precisa encontrar uma esposa, mas tem que ser da nossa parentela. Mas o Senhor já havia preparado uma linda esposa para o seu filho Isaac. E eles se encontraram. E a Bíblia diz, criança, que o nome dessa linda jovem era Rebeca. Isso mesmo. E a Bíblia fala, crianças, que Rebeca era formosa, era muito bela. Aonde ela passava, ela chamava a atenção. Então, assim, Isaac casa-se com Rebeca e ele é extremamente apaixonado pela sua esposa. Mas sabe, crianças, Rebeca também não podia ter filhos. Não podia ter filhos. E a Bíblia fala que com 40 anos, Isaac casou com Rebeca. E ali, Rebeca ficava triste também. Assim como Sara, ela era estéril e não podia ter filho. Mas a Bíblia fala, crianças, que ela orava ao Senhor. E o seu pai, Isaac, o seu esposo, ele orava ao Senhor, pedindo ao Papai do Céu que lhe concedesse filhos. Afinal, crianças, vocês lembram da promessa que Deus fez para Abraão, que ele iria ser pai de uma grande nação? Então, crianças, o tempo foi passando e depois de 20 anos, crianças, Deus, ele abre a madre de Sara e concede a Sara a alegria de ser mãe. E para sua surpresa, crianças, ela engravidou. E depois de algum tempo, ela foi mamãe, sabe de quê, criança? De 2 filhinhos, isso mesmo, os primeiros gêmeos da Bíblia. E aí, crianças, um se chamava Esaú e o outro se chamava Jacó. E ali aqueles 2 filhos, olha, cresceram e o papai Isaac e a mamãe Rebeca ficaram muito felizes porque o Senhor havia cumprido com a sua promessa. Então, crianças, o que é que a gente pode aprender com a lição com o papai Isaac? Que a paciência produz a recompensa.
As promessas e os planos de Deus são maiores do que os planos das pessoas. Porque Deus, Ele cumpre a sua promessa. E ali, crianças, através dos seus filhos, Deus, Ele fez que a nação crescesse tremendamente. E através do seu filho Jacó, Deus transformou nas 12 tribos de Israel. E assim Isaac viveu 180 anos de vida, está lá em Gênesis 35 e 28. E ele viveu obedecendo a palavra do Senhor. Ele prosperou, ele foi um homem muito rico em bois, em ovelhas e em servos. Os filisteus, crianças, tinham muita inveja dele e muitas vezes procurou matá-lo, mas Deus sempre o protegia, porque Deus, quando Ele faz uma promessa, Ele cumpre. Que você possa aprender com o papai Isaac a servir a Deus e ser obediente aos seus pais, porque o Senhor, Ele irá proteger e livrar de todo o mal. Que Deus abençoe e até a próxima, crianças!